Domingo de Dia das Mães e nada melhor do que uma vitória em derby para presenteá-las. E com muita animação foram as mamães bugrinas que se empolgaram no início da partida. Isso porque com 10 minutos de jogo, o Guarani já tinha chegado com perigo em pelo menos 4 oportunidades. A primeira nesse chute de Júlio César, que foi desviado por Thiago Oliveira. Na sequência, o camisa 7 novamente ofereceu perigo ao gol adversário. Dessa vez, Kaique França salvou a alvinegra. Espalma, Kaique França! Grande defesa! Embalado na partida, o Guarani até chegou a abrir o placar com Leandro Vilela após mais uma bela defesa de Kaique. Mas Bruno José estava em condição irregular após o rebote do goleiro. E ainda antes dos 10 minutos, Amaral perdeu a bola e o Guarani por pouco não abriu o placar com Nicolas Careca. E as mamães que viram um bom início de partida e imaginaram que seria um belo confronto se decepcionaram com o restante do primeiro tempo. Pela Ponte Preta, apenas Echaporã e Luca ofereceram certo perigo ao gol de Kozlinski na etapa inicial. Etapa essa que também ficou marcada pelas substituições de Eduardo Persson do Guarani e Fábio Sanches da Ponte. Os dois saíram de campo sentindo e obrigaram os técnicos a mexerem ainda antes do intervalo. E após um final de primeiro tempo morno, a expectativa era de que as duas equipes voltassem mais ligadas para a etapa final. Expectativa que não foi tão atendida pelas duas equipes. Até aos 37 minutos, só esse lance de Diogo Matheus em cobrança de falta causou alguma comoção no Brinco de Ouro. Com Ramon Carvalho, a Ponte também tentou alguma coisa, mas sem sucesso. Benhur, que comandou a equipe na beira do campo após a demissão de Daniel Paulista, atendeu o pedido da torcida e colocou o Lucão do Break aos 17 minutos. E foi exatamente com camisa 9 que o Bugre teve as melhores chances na reta final. A primeira nessa descida de contra-ataque que Lucão parou no corte de Thiago Oliveira. E depois nessa cabeçada após belo cruzamento de Diogo Matheus, que passou raspando a trave. Tivemos algumas chances, eu acho que os 15 primeiros minutos nós tivemos controle do jogo, né? Eu acho que principalmente pelo lado esquerdo nosso de ataque. E depois a Ponte foi equilibrando um pouco o jogo, que é natural, que é normal. Mas assim, eu gostei muito da equipe, entregou tudo que tinha que ser entregue lá dentro do clássico. Logicamente que nós precisávamos muito da vitória, mas futebol é assim, cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Na reta final ainda deu tempo para os jogadores de Guarani e Ponte se desentenderem e iniciarem uma confusão dentro de campo. Final de jogo no Brinco de Ouro, com um resultado que não deixou nem a mãe pontepretana, nem a mãe bugrina com um sorriso no rosto. Aqui no Brinco de Ouro, de agitado, só essa confusão no final do jogo. Diferente do último derby, o clássico desse domingo foi morno e sem bola na rede. O resultado amargo ajuda mais o Guarani, que com um ponto somado sai da zona de rebaixamento. Agora as duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o Novo Horizontino, enquanto o Guarani viaja a Minas Gerais para enfrentar o Tombense. Feliz porque nós estamos indo, somamos um ponto fora de casa. Eu estou feliz pelo comportamento do time. Eu estou feliz porque a solidez defensiva hoje realmente faz parte da característica do nosso time. É o segundo jogo sem tomar gols. Nós já estamos aí com 6 partidas e somente 3 gols. Se você fizer uma competição vendo esses números dessa forma, você pode ter certeza que você briga, né? Você briga lá na frente. Mas vamos comentar. Começamos com você, CH. O que você achou do Derby 203? Uma tristeza. Sobrou vontade, disposição, mas também sobrou passe errado, falta de tranquilidade. Os dois times ansiosos demais. Eu esperava ter visto um derby pelo menos com gols, né? Uma falta de perícia dos atacantes no início do jogo do Guarani tremenda, competência também da marcação da Ponte. A Ponte foi para o jogo para jogar por uma bola, para jogar no contra-ataque. O Guarani tentou tomar iniciativa no começo, depois o jogo caiu num lodo, numa vala comum, aonde ficou muito transparente para mim
a falta de condição técnica dos dois times. Os dois grandes jogadores não apareceram, o Giovanni Augusto foi tragado pelo Amaral e pelo Léo Naldi, e o Luca foi uma figura decorativa. Os dois principais não aparecendo, quem apareceu foi a qualidade de marcação, a garra, o rabo de arraia, briga, empurrão, discussão e o Kaique França no começo do jogo. Mas eu fiquei bem decepcionado com o derby, viu, Batista? Imagem bonita, né? Mãe, filha, filha e mãe, dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, torcida única, portanto, só mães e filhas bugrinas. Vamos lá, Tigrão, a sua análise do derby 203 aqui na tela da Bandinha. Eu esperava mais, claro, como todos nós, mas nós não podemos deixar de reconhecer. Mas foi só 10 minutos, 12 minutos. Nós não podemos deixar de reconhecer que o Guarani foi um time propositivo, ou seja, que toma a iniciativa de ir para o ataque, e a Ponte jogou no contra-ataque, tentou, né? A Ponte chutou uma bola no gol, mal chutada, muito fraquinha, pelo Echaporã, que o Kozlinski não teve nenhum trabalho para defender, enquanto que o goleiro da Ponte trabalhou mais. O Guarani fez por merecer a vitória. Eu acho que foi um período muito curto de intensidade ofensiva, né, que poderia ter mudado a história do jogo. Por exemplo, se sai um gol aí até 10 minutos, a Ponte teria que sair de trás, a Ponte teria que mudar a sua estratégia, e aí, obviamente, que o jogo seria outro. Nesse lance, se o Lucão rola para o Iago, que fecha sozinho aqui, provavelmente sairia o gol do Guarani. Aí, nessa cabeçada, batido o goleiro da Ponte, só olha, ele está do outro lado, e a bola lambe o poste. Então, o Guarani, se teve um time mais próximo, mesmo sem ter feito uma grande partida, foi o Guarani. Isso é suficiente para a gente dizer que ele poderia ter vencido o jogo? Eu acho que não, porque também o goleiro está lá para defender, não é? Eu acho que o Guarani fazer 10 minutos do primeiro tempo, intensos ofensivamente, e depois 2 estocadas ao longo de todo o segundo tempo, é muito pouco. E a Ponte fez menos do que isso ainda, o que contribuiu para que tivéssemos um jogo ruim, para que tivéssemos um jogo abaixo daquilo que esperávamos. Mas se teve um time mais intenso ofensivamente, mesmo sem ter sustentado isso durante boa parte do jogo, onde ele acabou aceitando a marcação da Ponte, se submetendo à marcação da Ponte, mas esse time foi o Guarani sem dúvida nenhuma. Ao final, por méritos defensivos da Ponte e pelo fato do Guarani não ter dado sequência na intensidade inicial, acho que o 0-0 conta de alguma maneira, com alguma transparência, a história do derby 203, fraco tecnicamente e muito abaixo das tradições dos dois times e da história do próprio clássico. Na Rádio Bandeirantes, o craque do jogo pelo lado do Guarani foi Diogo Matheus. Mas eu votei no Thiagão. Você votou no Thiagão? Você viu as intervenções dele aí? Uma no comecinho da partida, corte preciso. Depois, no segundo tempo, outra participação espetacular, evitando o gol do Guarani. Acho que foi um zagueiro ontem que em todas as suas intervenções ele acertou. Mas eu votei como uma menção honrosa. Então, claro, porque já estava definido a favor do goleiro da Ponte, que fez boas defesas. Você votou no Thiagão, né, no Thiago Oliveira, quando da votação para jogadores da Ponte. O Diogo Matheus foi eleito quando da votação para jogadores do Guarani. Diogo Matheus por unanimidade. E na Ponte Preta, Kaique França foi o craque do jogo. O único voto que não foi para o Kaique França foi o seu voto. Exatamente. Então, o personagem do jogo foi o Kaique França. Nós separamos aqui as defesas do personagem do jogo para você acompanhar aqui na tela da Band. Júlio César. Essa foi a principal. Essa foi a principal, foi a eleita. Tem um quadro lá com Edu Pinheiro no jogo aberto da Rádio Bandeirantes. E essa defesa foi a defesa do jogo. Trocou escolhida de mão, né? como a melhor defesa. Ele Trocou de braço, a bola tinha endereço. E ele dá uma pancada na bola,
Porque se ele vai com o braço mole, bate no braço dele e entra, porque o chute foi muito forte. Sabe quem tomou um gol assim, muito parecido nesse final de semana? O Hugo, goleiro do Flamengo. Pois é, olha lá, essa daí também é uma defesa importantíssima, o Gleger até votou nessa, como uma defesa Leandro do jogo. Vilela. Só que se ela vai direto pro gol, é gol, hein? Sim. O Bruno José pega no fundo depois. Tá impedido. Impedido, faz o cruzamento e sai o gol. Mas se ela entra direto, caçapa. Essa daí ele fecha bem o ângulo, né, no primeiro pau. Esse chute é do Nicolas Careca. Olha lá. Ele, do jeito que chega, bate de canhota. Bem posicionado o goleiro da Ponte. 3 defesas importantes e mais uma de falta, que nós vamos ver daqui a pouco. No segundo tempo, numa cobrança do Diogo Matheus. Estava lá para defender, fez o papel dele, jogou muito bem, o que mostra que o Guarani criou mais do que a Ponte. Ô Batista, sabe uma coisa que atrapalhou muito o Guarani? E a Ponte eu achei que ia atrapalhar também, mas não atrapalhou. Essa de aqui, fato. né? Do Diogo Matheus, né? Não, o que atrapalhou muito foram as 2 contusões no primeiro tempo, uma de cada time. O meu campo do Guarani perdeu muito com o Persson, na minha opinião. E eu achei que ia perder muito com a saída do Fábio Sanches na Ponte, mas o Fabrício deu conta do recado e entrou bem. Mas o Guarani, nessas 2 mexidas de primeiro tempo, que não está no script, eu acho que o Guarani foi mais prejudicado com a saída do Persson do que a Ponte ter perdido o Fábio Sanches no jogo. O que me chamou a atenção foi o seguinte: a Ponte Preta colocou em campo, nesse derby, 4 jogadores formados na base. Thiago Oliveira, formado na base. Leonaldi, que veio do Taubaté, mas veio para a base da Macaca, portanto, oriundo da base. Amaral, formado da base, lançado agora no Campeonato Brasileiro pelo Hélio dos Anjos, que falou maravilhas do jogador. E também o Jean Carlos, que todo mundo estava questionando, que não sei o que lá e tal, mas ele entrou e foi bem. Aliás, acho que foi mal substituído. O Hélio dos Anjos, na coletiva, disse que ele estava levando a mão na perna, que ele viu colocando, o jogador colocando a mão na perna. Todo mundo criticando, o Guarani... vírgula. Eu não critiquei. Eu falei que tinha que escalar ele no jogo. Então o senhor não me coloque nesse balaio, não. Não! Então vamos substituir todo mundo por maioria. Tá bom? Agora tá correto. Maioria. Quem criticou fui eu. Quem criticou fui eu. Eu acho que foi uma temeridade ele ter sido escalado e o treinador do Guarani interino não se aproveitou da vulnerabilidade de marcação do Giancarlo, que foi bem no jogo. Foi bem. Mas 2 vezes que o Guarani foi para cima dele com a bola dominada, levou, que foi nesse começo de partida. Agora, ele não jogou mal, não. Ele fez uma boa partida, ele evoluiu, ele tem muita técnica, eu sempre disse que ele é bom jogador, só que no último derby o Guarani ganhou o jogo em cima dele. Foi isso que eu disse antes da partida. E se o Hélio dos Anjos tivesse te ouvido, a Ponte teria problema. Por quê? Porque o Fábio Sanches se machucou, saiu contundido, teve que entrar o Fabrício. Se o Fabrício tivesse entrado na lateral esquerda, a Ponte não ia ter zagueiro para jogar. Não, trazia o Fabrício na zaga e entrava com o Igor Formiga. Mudava nada. Muda nada, pô. Muda nada. Ia colocar o Igor. E também, como é que eu ia saber que o Fábio Sanches ia se machucar? Eu sou Bidu, Pitoniza, Mãe Diná, Diná Tigrão. Eu não sabia, pô. O cara se machucou. E você também não sabia que o Persson ia se machucar no primeiro tempo. Isso é eventualidade de um jogo de futebol. Nós temos que falar na teoria antes da bola rolar. Depois que ela rola, tudo muda em 1 segundo. E mudou. E você fala antes, não é isso? Falei antes. Porque falar depois todo mundo fala. Não. O papagaio fala. Eu falei antes. Falou antes. E falei que também que o jogo ia ser 0-0. E o Guarani... Não, olha, é o seguinte, a Ponte, 4 jogadores da base. Da base. E o Luan, goleiro da Ponte, no banco também da base. Não, e o Guarani... E tinha mais gente da base. Nenhum jogador da base. Mas tinha mais gente da base. Tinha o zagueirão lá, tinha o DG. O DG não estava. Tava? Não estava. Banco não. Não estava no banco? Erro. O DG foi cedido pelo profissional para jogar lá no Sub-20. Então. A Ponte está disputando o Campeonato Paulista. Você quer uma coisa aí que todo mundo falou? Aí você pode botar todo mundo aí no balaio. Todo mundo ficou com medo do Fabrício entrar no jogo. E ele deu conta do recado. Então, eu queria o Fabrício na lateral esquerda. Sugeri também.
Não sou eu que escalo, pô. Quem ganha a grana lá para escalar é o Hélio. Não teve problema com a Só que eu acho que eu acho que o Jean Carlos é muito bom jogador. Mas ele ainda marca mal. O Jean Carlos ainda marca mal. Mas vai dar jogador. É bom jogador, Jean Carlos. O Daniel Paulista ficou esse tempo inteiro aí e não lançou um menino. Você acha que não tem menino de qualidade na base do Guarani? Certeza que é que os que apareceram... Nenhum jogador jogando da base no Guarani, nenhum no banco. Mas isso é um absurdo. O DNA do Guarani é base. É base. Ao longo da história, o Guarani lançou centenas e centenas de jogadores que ocuparam espaço em grandes times do futebol brasileiro, do mundo e seleção brasileira. Vou citar dois aqui, vai, só para citar dois aqui, Amoroso e Luizão. Luizão e Amoroso. Poderia citar um monte. Então o Guarani não pode fugir do seu DNA. Qual que é o DNA do Guarani? Time ofensivo. Ao longo da história sempre foi assim. E time que dá oportunidade para jogadores da base. Porque senão não adianta ter base. Se não tiver essa transição, mas lançou aí o Matheus Souza, não deu certo, lançou não sei quem, não deu certo. Não deu certo, mas tem que continuar, tem que ter volume. Eu já disse aqui que se eu fosse presidente de algum clube, eu faria uma assembleia para mudar o estatuto. Colocar no time 30%, não é no elenco não, é jogando. Pode trocar, pode fazer o que quiser, mas tem que manter 3 jogando. A Ponte fez isso no derby de ontem. E não foi um jogo contra o Berrei Futebol Clube Unidos da Vila Jurupita. Agora essa bola. Batista, tá falando da defesa. É muito bom isso daí que você está dizendo, eu concordo. Eu acho que a base é a solução econômica, inclusive além de técnica, para equipes medianas e com dificuldade de orçamento, como é o caso nosso aqui dos 2 clubes sensacionais, gigantes da cidade de Campinas, o Guarani e a Ponte. Agora, precisa ter qualidade, né, Batista? Você acha que não tem qualidade? O Guarani faz um trabalho excepcional de base. Eu sou presidente e eu tô mandando botar 3 caras da base. Se não puser, o treinador tá na rua. Aí põe 3 caras que não jogam. Conselho de administração, é o CA. Então o CA... cita nomes aí. O treinador não gosta de interferência do presidente. O treinador vai embora depois e quem fica com a batata quente aqui é o presidente. Cita nomes aí. Quem é que você acha que deveria ter sido escalado ontem no Guarani? No gol, tem um goleiro na base do Guarani melhor do que o Kozlinski? Na lateral direita, tem um lateral melhor do que o Matheus? Do Diogo Matheus? Eu não assisto os jogos da base, eu não tenho conhecimento. Mas você está dizendo que... Você está falando que tem que pôr, mas precisa ver se tem qualidade, cara. Por que a Ponte pode colocar 4 jogando e o Guarani não coloca nenhum? Porque a Ponte tem um elenco mais pobre e teve que recorrer à base, essa é a verdade. A Ponte não recorreu à base por opção, ela recorreu por necessidade, porque contratou de baseada jogadores desconhecidos e não vinha dando certo. Então a Ponte, por necessidade, foi buscar, não tem grana. E o Guarani também não tem grana para contratar, mas tem mais opções de jogadores profissionais. Então, fala de 1 a 11 ontem, dos que começaram, 1 a 11 modo de dizer, dos que começaram no Guarani, qual é o júnior ou qual que é o jogador da base que você escalaria no lugar de um deles? Aí você me convence. Agora, por protocolo, por decreto-lei... tem que ser assim, isso é ditadura, velho. Eu, se fosse presidente, obrigaria o treinador a colocar 3 caras como titulares. Mas tem qualidade para isso? Você tem matéria-prima para isso? Ou você vai comprometer o trabalho? Precisa ver também o detalhe da avaliação. E volto a dizer, a Ponte acertou, está de parabéns, mas não foi opção estratégica. Foi necessidade pela ruindade do time, pela fragilidade do elenco.